Salve a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Bendito seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre, e nos deu este privilégio, nos deu esta rica oportunidade de nos reunirmos em sua casa, em sua presença, para louvar, bendizer o nome do Senhor e para receber aquilo que o Senhor tem, para nos dar nesta noite, através da sua palavra, através daquilo que o Senhor ele deseja falar no nosso coração, amém? Amém. E que nosso coração venha estar aberto para receber as orientações da parte do Senhor. Tenho certeza que o Senhor ele já tem falado no nosso meio, que o Senhor já tem falado nos nossos corações, mas que o Senhor possa continuar a nos orientar através da sua palavra e que nós possamos receber da parte do Senhor aqui nesta noite, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, bendito seja o nome santo do Senhor, uma passagem extremamente conhecida de toda a igreja, de todos os irmãos, que o Senhor ele possa usar de misericórdia para conosco aqui nesta noite, amém? Amém. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Aleluia. Apocalipse, Graças a Deus. capítulo de número 3, versículo 1. Amém. Aleluias. Amém? Amém. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, de oração, nós estamos aqui na Tua casa. Nesta hora, ó Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, que é digna de ser aceita, que é digna, ó Pai querido, de verdadeiramente ser obedecida, ser ouvida e ser guardada no nosso coração. Neste momento, ó Deus querido, eu venho pedir ao Senhor que possa continuar a falar no nosso coração por intermédio da Tua bondade, ó Deus, por intermédio da Tua misericórdia que nos permitiu estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, podem exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória seja dada a glória do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Deus que fez o céu e a terra. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem conhecida ao extremo de toda a igreja, conhecida de cor salteado, que quando nós falamos Apocalipse capítulo 3, as pessoas já até sabem, qual que é a meditação da parte do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele vem trabalhando no nosso coração, o Senhor, Ele vem trabalhando no nosso meio de uma forma muito poderosa, de uma forma muito maravilhosa,
a qual nós temos visto, né, nós temos ouvido da parte do Senhor, o quanto o Senhor ele tem nos chamado, né, a um conserto, o quanto o Senhor ele tem nos chamado a viver uma vida reta, a viver uma vida santa, o quanto o Senhor ele tem verdadeiramente nos chamado à obediência real e íntegra, né, inteira da sua palavra. O quanto o Senhor ele tem nos chamado a obedecer verdadeiramente todo o mandamento do Senhor, todos os mandamentos do Senhor. Eu meditava ainda aqui nesta tarde e o Senhor ele me levou uma palavra que dizia o seguinte: se nós que obedecemos os mandamentos do Senhor, o Senhor ele nos diz assim: não adulterarás, e você não adultera, mas você mata, você segue descumprindo o mandamento do Senhor, porque o Senhor também tem um outro mandamento que diz: não matarás. Aleluia. E isso me chamou a atenção no seguinte sentido, porque às vezes nós obedecemos os mandamentos do Senhor, obedecemos quase todos os mandamentos do Senhor, mas nós falhamos em um deles. Um deles, nós olhamos e falamos: ah, mas esse aqui é menor, esse aqui é mais tranquilo, esse aqui não vai me levar à condenação. E o Senhor ele nos diz que só é cumpridor dos mandamentos do Senhor aquele que obedece com integridade, aquele que obedece inteiramente a palavra do Senhor. E esse precisa ser o nosso esforço diário, mas não só o nosso esforço diário. Esse precisa ser verdadeiramente o resultado da nossa vida na presença do Senhor, a obediência real aos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Porque esta ideia de ficar dizendo que nós estamos nos esforçando, nós estamos procurando obedecer os mandamentos do Senhor, não é suficiente. Nós dizemos que nós nos esforçamos, porque diz a palavra do Senhor que aquele que se esforça é ajudado pelo Senhor, e aquele que é ajudado pelo Senhor não tem como ele estar andando no tropeço, não tem como ele estar vivendo uma vida mais ou menos na presença do Senhor. Então nós dizemos que estamos nos esforçando, principalmente para nós que ouvimos a palavra do Senhor sempre, não é suficiente. Nós precisamos verdadeiramente levar uma vida reta na presença do Senhor. E tudo que o Senhor ele tem nos falado no decorrer dos tempos, né, nos últimos tempos, tem nos levado justamente a esta reflexão de que o Senhor ele está às portas, de que o Senhor ele verdadeiramente está a nos chamar e nós precisamos estar prontos para esse encontro com o nosso Deus. Nós precisamos viver a nossa vida enquanto servos e servas do Senhor, como se hoje fosse o nosso último dia na presença do Senhor, como se hoje fosse o dia o qual o Senhor ele fosse recolher a nossa vida. E se nós olharmos, cada um de nós olharmos para nós, o que é que nós temos feito, o que é que nós temos para apresentar diante da grandeza do Senhor, se Ele nos chamar a esse encontro hoje ainda. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando o Senhor ele nos fala a respeito disso, quando o Senhor ele trata conosco desta forma, nós sabemos que é porque o Senhor ele tem o desejo de nos salvar. Se o Senhor não tivesse o desejo, o interesse em nos salvar, nós sabemos que o Senhor não estaria, né, nos permitindo estar aqui, né, nos cultos, nas terças, nas quartas, nas quintas, nos domingos, aos sábados, em vão, falando, para que nada pudesse ser feito, sendo que nós não tivéssemos a menor chance de ser salvos pelo Senhor. Aleluia. Mas o Senhor ele tem nos falado, porque o Senhor tem zelado pela nossa vida em sua presença, e nós precisamos aproveitar esta oportunidade. O que nós precisamos é aproveitar este grande privilégio o qual o Senhor ele nos concede, né, de estarmos a ouvir a sua palavra, de estarmos verdadeiramente com a palavra nas nossas mãos para obedecê-la, para praticá-la, para guardá-la nos nossos corações. Bendito seja o nome santo do Senhor. E quando eu meditava nesta passagem da parte do Senhor, quando eu estava, né, ali, e o Senhor ele me confirmou que seria aqui que o Senhor gostaria de nos falar nesta noite.
eu ficava me perguntando, essa é uma palavra altamente conhecida no nosso meio, o livro de Apocalipse, ele é lido aqui praticamente toda semana, e o Senhor, ele falava comigo que nós precisamos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos ser esses remanescentes, essas algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Estas algumas pessoas que não se misturaram, que não deixaram ser levadas por esse fermento, por essa grande massa de servos e servas do Senhor, a essa grande massa de igreja do Senhor. Nós precisamos ser essas algumas pessoas que não deixaram o fermento, a doutrina mundana, a doutrina que amacia o ego do homem, a doutrina que nos permite viver na concupiscência da nossa carne. Nós precisamos ser essas algumas pessoas que não deixaram ser contaminados por essa doutrina. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muito me chama a atenção esta palavra, muito me chama a atenção este pequeno trecho de 6 versículos da palavra do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, falando através do nosso irmão João, ele vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso me soou de uma forma muito grave, na verdade, porque era uma igreja que tinha nome de que vive, mas que estava morta. Por quê? Talvez era uma igreja até mesmo que carregava uma aparência de igreja do Senhor, que tinha ali, porque o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que nós somos uma carta lida por todos. Quando o servo de Deus ou a serva de Deus, ele entra num lugar, ele passa por um lugar, ninguém precisa dizer, não precisa dizer eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. Isso precisa transparecer na vida dele. Isso precisa transparecer nas vestes dele. Isso precisa transparecer no linguajar dele, no comportamento dele, na forma como ele conduz a própria vida. Precisa transparecer que ele é uma igreja do Senhor, que ele é casa, que ele é morada, que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que nem se parecem igreja do Senhor, como é que vão ser igreja do Senhor? Então aqui o Senhor ele nos mostra um detalhe muito importante. Aquela igreja ela tinha uma aparência de ser igreja do Senhor, ela tinha nome de que estava viva, ela tinha nome de que servia ao Senhor, então ela demonstrava servir ao Senhor, mas espiritualmente estava morta, diz a palavra do Senhor. Na mensagem da Santa Ceia, o apóstolo Paulo ele vai dizer que por não examinar as Escrituras, glórias a Deus, por não examinar as Escrituras e não guardar a palavra do Senhor, não ter temor da parte do Senhor, muitos começam a ficar fracos espiritualmente, depois eles começam a dormir espiritualmente e por fim eles já estão mortos espiritualmente. É isto que o Senhor ele nos fala através do apóstolo Paulo. E esta igreja, embora ela tivesse uma aparência, ela estava morta espiritualmente, nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. E o Senhor ele continua dizendo: ser vigilante e confia aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E quando eu meditava nesta palavra, que o Senhor ele me dizia que nós dizemos que nós nos esforçamos não é suficiente. A nossa obra precisa estar perfeita diante de Deus. E se o Senhor ele nos diz assim, é porque nós temos condição de assim proceder. Nós não podemos ficar na desculpa do esforço. Nós não podemos ficar na desculpa de que nós somos falhos, embora nós sabemos que nós somos falhos. Nós precisamos alcançar diante de Deus a condição de homens e mulheres irrepreensíveis na presença de Deus, que obedecem o mandamento do Senhor. Não é à toa que é mandamento, não é pedido, não é um favor, não é um mandamento da parte do Senhor. E para nós acharmos as nossas obras perfeitas diante de Deus, nós precisamos ser obedientes aos mandamentos do Senhor. E ele continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. E se nós observarmos a palavra do Senhor, ali naquele momento, o Senhor ele ainda dava uma oportunidade àquela igreja de se consertar na presença do Senhor. Assim como hoje, o Senhor ele nos dá esta oportunidade. Assim como nesta noite, o Senhor ele te dá esta oportunidade de consertar a sua vida na presença do Senhor. Mas nós precisamos ter muita clareza que essa oportunidade ela acaba. E nós não sabemos quando é que ela acaba. Isso é para mim, isso é para cada um de nós. Se nós não estivermos verdadeiramente com as nossas obras perfeitas, nós não entraremos no reino dos céus. Como já foi dito aqui nesta noite, 99% o diabo aceita. 99% para ele está ótimo. Mas para o Senhor, nós precisamos ter uma vida 100% voltada à sua presença. Para o Senhor, a nossa vida precisa estar 100% dentro da palavra dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor nesta noite, ele nos dá esta oportunidade, ele diz, aquele que não verdadeiramente se arrepender, não crer, né, não receber da parte do Senhor, não ouvir da parte do Senhor e não guardar e se arrepender, ele virá sobre essa pessoa como um ladrão. E ela não saberá que hora o Senhor virá. É por isso que nós precisamos viver aqui na face da terra como se cada dia fosse o nosso último dia. Como se cada dia fosse o dia do nosso encontro com o Senhor. E talvez isso nos pareça muito difícil, talvez isso nos pareça, humanamente falando, é difícil sim. Mas se nós estivermos alimentando o nosso espírito na presença do Senhor, nós temos a certeza de que nós seremos sustentados pelo Senhor. A cada momento nós precisamos pensar, se o Senhor vier agora, o que eu estou fazendo me leva às mansões celestiais? Se o Senhor vier agora, o que eu estou fazendo me permite permanecer diante dele e adentrar os portões das mansões celestiais? Porque se nós tivermos qualquer sombra de dúvida no nosso coração, de que a nossa vida, de que o nosso comportamento não nos leva para junto do Senhor, a passar a eternidade com Ele, nós precisamos nos arrepender e nos converter imediatamente. Porque essa oportunidade ela pode não se estender muito tempo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas diante de todo aquele cenário, de uma igreja inteira, de que tinha nome de que estava viva, de que tinha uma aparência de que estava viva, existiam algumas pessoas que não se contaminavam. Existiam algumas pessoas que guardavam a retidão da palavra do Senhor, que tinham um caminhar reto na presença do Senhor, que tinham um caminhar sincero dentro da palavra do Senhor. E quando eu digo sincero, meus irmãos, não é essa sinceridade que às vezes nos parece até mesmo que não, eu estou sendo sincero diante do Senhor, de que a minha vida não está muito reta diante dele. Não é sobre isso que nós estamos falando. A sinceridade que nós estamos falando é de nos tirarmos de nós mesmos para servir ao Senhor, de nos esvaziarmos das nossas vontades para verdadeiramente atender à vontade do Senhor sobre a nossa vida. Ser sincero com o Senhor é deixar que o Senhor nos transforme. E não é somente pedir ao Senhor para nos transformar. O Senhor diz que Ele está à porta e Ele bate. E Ele está à porta a bater nesta noite no coração de cada um de nós. Porque todos nós temos necessidade de nos achegarmos mais e mais na presença do Senhor. E se tem algo na nossa vida que precisa ser consertado, o Senhor Ele está batendo hoje na nossa porta. E hoje nós temos esta escolha. Hoje nós temos esta oportunidade. Eu não sei se daqui a 30 minutos esta oportunidade ainda permanecerá diante da nossa vida. Porque se nós não estivermos dentre estes poucos que não contaminaram as suas vestes, nós não poderemos nos adentrar nas mansões celestiais. E ele diz mais: o que vencer será vestido de vestes brancas,
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Este versículo ele nos deixa muito claro de que aquele que até mesmo se converte ao Senhor, aquele que recebe ao Senhor em sua vida, em algum momento, em algum instante da sua caminhada, ele retrocede na presença do Senhor, o Senhor ele nos deixa claro de que o nome desta pessoa é riscado do livro da vida. É a palavra do Senhor que ele está dizendo, não sou eu. Em Apocalipse, ainda no capítulo de número 20, o Senhor ele nos diz que aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no fogo eterno. Aleluia. Porque ele diz que quando abrir os livros, onde estão as nossas obras, onde estão as nossas condutas, onde estão os nossos comportamentos ocultos, louvado seja Deus, e abrir o livro em que está escrito o nome daqueles que vão morar com o Senhor, se o nome de qualquer um de nós não estiver escrito neste livro, não poderemos adentrar, não poderemos acessar este gozo eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então que nós venhamos nos firmar na palavra do Senhor, para que nós não venhamos retroceder na caminhada, porque o Senhor ele nos diz que aquele que começa a caminhada com o Senhor e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Então nós não podemos ficar dentro da casa do Senhor, permanecer dentro da casa do Senhor, como esta árvore que aparentemente, este ramo que aparentemente está ligado nesta árvore, mas que não está, porque nós olhamos o exterior, nós vemos aquilo que os nossos olhos podem contemplar, mas o Senhor é um Deus que contempla o oculto e o escondido, nos diz a sua palavra. Aleluia. O Senhor é um Deus que esquadrinha o nosso coração, que conhece as nossas intenções, que conhece o nosso caminhar em qualquer lugar que nós estejamos. E isso não é para nos amedrontar, isso não é para nos deixar com receio, mas isso é para que nós venhamos assumir esta responsabilidade, para que nós não venhamos ter nome de que estamos vivos, mas interiormente nós estamos mortos na presença do Senhor. Isso é para que nós venhamos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor ele entregou na nossa mão, para que nós não venhamos viver de aparência, para que nós não venhamos ser uma igreja em que às vezes tem aqui 20 pessoas, 30 pessoas, e tem 5 apenas que estão ali verdadeiramente servindo ao Senhor. Nós precisamos, como igreja do Senhor, verdadeiramente carregar a cruz de Cristo. Precisamos tomar esta cruz sobre a nossa vida, como nos diz a palavra do Senhor, que aquele que quer servir após o Senhor, aquele que quer seguir ao Senhor, tome a sua cruz e sigam. E tomar a cruz é verdadeiramente renunciar à nossa vontade. E aquele que tem ouvido, que possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite, e abrir o coração para que o Senhor ele possa fazer a mudança que nós necessitamos. Abrir o coração para que o Senhor ele possa trabalhar naquilo que nós necessitamos, e vamos ter ciência de que a pedra que nós precisamos remover, é nós quem precisamos remover. Porque às vezes nós ficamos assim, eu estou esperando, o Senhor vai fazer a obra, eu estou esperando que o Senhor vai trabalhar, eu estou esperando porque o Senhor ele vai fazer, mas aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é da minha competência, o Senhor não vai fazer. Quando o Senhor ele ressuscitou a Lázaro ali, depois de 4 dias, ele chegou e ele não saiu removendo a pedra. Aquilo que era da competência dos homens fazer, o Senhor falou, vai lá e retira a pedra. Mas o milagre, só o Senhor pode operar, só o Senhor tem esse poder. E o milagre ele foi lá e operou. Então aquilo que é para o Senhor fazer, se nós estivermos na posição, podemos despreocupar, podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar na presença do Senhor, porque o Senhor ele não tarda, o Senhor ele não falha. Mas aquilo que nós precisamos fazer para alcançar a presença do Senhor, nós precisamos fazer. Esse passo, essa decisão, decidir uma vida reta com o Senhor é uma ação. Esse passo só nós podemos fazer. Esse passo só nós podemos dar na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor ele possa continuar a falar no nosso coração.
E eu espero que o Senhor ele tenha verdadeiramente esclarecido a sua vontade sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Amém?